Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quinta-feira, 27 de fevereiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal O Vale, está no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Confira nesta edição. Após primeiro caso, São Paulo cria centro de combate ao coronavírus. Bolsa cai 7% e dólar vai a R$ 4,44. Líderes políticos criticam Bolsonaro por declaração contra o Congresso. Operação Carnaval prende 11 pessoas no Vale Histórico. Chuvas deixam mais de 70 imóveis interditados em Jacareí. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quinta-feira, 27 de fevereiro. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E a comentarista convidada, doutora em análise do discurso, Raquel Loyola. Muito bom dia, Raquel. Bom dia, Glauco. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Zé. É um prazer estar aqui. Vamos às notícias desta quinta-feira. O Ministério da Saúde confirmou ontem o primeiro caso positivo de coronavírus no Brasil. Trata-se de um homem que mora em São Paulo, tem 61 anos de idade e veio da Itália. Esse é o primeiro caso da doença no país em toda a América Latina. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o paciente chegou a participar de uma reunião familiar e 30 pessoas da família que tiveram contato com ele estão sob observação. O homem está em quarentena domiciliar. O governo de São Paulo anunciou a criação de um centro de operações de emergência que funcionará 24 horas, controlando os registros do coronavírus em todo o estado. O plano de ação integrará profissionais de todos os municípios e inclui a compra de equipamentos de proteção para funcionários de saúde. As autoridades sanitárias orientam os pacientes que os pacientes com sintomas da doença procurem o serviço de saúde mais próximo caso apresentem febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza. E o último balanço divulgado pela Itália informou que chegou a 12 o número de mortes devido ao coronavírus no país, o mais atingido pelo vírus na Europa. Todos os que morreram até agora no surto lá na Itália eram idosos e a maioria tinha outros problemas de saúde. Até agora, França e Alemanha, que são países vizinhos à Itália, decidiram manter as fronteiras abertas. Na avaliação deles, o fechamento da fronteira seria uma medida desproporcional, segundo a BBC. E o governo federal deve lançar nas próximas semanas uma campanha nacional de esclarecimento sobre o novo coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniu ontem com outros 8 ministros no Palácio do Planalto para tratar das ações para o enfrentamento da doença. Mandetta não informou quando a campanha começará a ser veiculada na mídia, mas destacou que será semelhante a campanhas anteriores sobre epidemias mundiais, como a da gripe H1N1. Assisti a coletiva, do ministro, eu acho que ele falou num bom português, ele conseguiu falar de uma forma muito clara, sendo médico. Também achei. E dando informações que foram muito bem recebidas pela população. Eu acho que o objetivo nesse momento é justamente esse, informar. Todo mundo precisa de informação para lidar com esse novo vírus que a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde chegaria ao Brasil. Entendi. O que nós precisamos neste momento é manter a calma e ter a união aí, do governo, dos 3 poderes, para lidar com essa situação que gera uma instabilidade.
né, não só na economia, mas uma instabilidade de toda a população que fica alarmada diante de tudo isso. E Né? tomar cuidado com as fake news. Né? Exatamente, exatamente. Não há dúvida, mas eu concordo com você, foi muito serena, Muito serena. a posição do ministro ontem, passou realmente muita tranquilidade. Exato. Mas todos devem prestar atenção, né? Não tem a menor dúvida. Porque, por exemplo, você vê notícias no mundo. Na Arábia Saudita, o governo bloqueou o acesso de peregrinos a Meca e Medina. No Japão, os organizadores das Olimpíadas estão muito preocupados, estão tentando conseguir política de prevenção, né? Já tem Então, várias tudo pessoas, inclusive, que estão cancelando os seus pacotes de viagem ao Japão para participação das Olimpíadas. As agências de turismo estão tendo uma sobrecarga muito grande justamente pelo cancelamento de viagens, não só para o Japão, mas para viagens aí internacionais, por conta, né, que a gente não sabe a proporção que isso vai tomar com o tempo. Não tem dúvida. Então, isso realmente gera uma instabilidade muito grande, né, que a gente, se for pensar em todas as esferas, né, no nosso país. Não tem a menor dúvida. E falando da influência disso em todas as esferas, a economia tem dado mostras que também tem reagido não tão bem com relação ao coronavírus. É o que a gente vai saber com a Adriana Ricci, que na coluna Mais Economia, que vai nos contar como é que fica aí dólar e bolsa que tem assustados. Bom dia, Adriana. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais. Vamos de boletim Mais Economia. Mercados retornam do feriadão nada em ritmo de carnaval. Desde segunda-feira, vemos as bolsas internacionais despencarem. Os índices norte-americanos não caíam juntos desta forma desde 2016. Europa está no seu 6º dia de queda consecutiva. E no Brasil, que a bolsa retomou o pregão ontem às 13 horas, não foi diferente. Índice despencou 7%, a maior queda diária desde maio de 2017. Com isso, a bolsa brasileira acumula em 2020 uma queda de 8,6%. E tudo isso tem um nome: coronavírus. O surto, que já fez mais de 80 mil casos e matou mais de 2.700 pessoas, chegou com força nos últimos dias na Itália, Irã, Coreia do Sul e Estados Unidos. E ontem tivemos o primeiro caso confirmado no Brasil. A Organização Mundial da Saúde anunciou que o número de novos casos da doença nesta quarta-feira, fora da China, ultrapassou o número de novos casos dentro da China pela primeira vez. A epidemia afeta cadeias globais de suprimentos, abala bolsas, derruba preços de petróleo e eleva preocupações sobre desaceleração da economia chinesa e global. Embora ainda seja difícil estimar a magnitude do choque na economia, já é praticamente consenso que a economia global e o PIB da China deverão crescer bem menos que o esperado em 2020. Revisões para baixo no PIB chinês geralmente afetam também o Brasil. Além de importante comprador de commodities brasileiras, como minério de ferro e soja, o país asiático também tem papel relevante como fornecedor para a indústria local, especialmente a de produtos eletrônicos. Em contrapartida disso tudo, o dólar segue se valorizando frente a outras moedas, em especial moedas de países emergentes, como o real. Ontem, o dólar atingiu pela primeira vez a marca dos R$ 4,44. Para hoje, provavelmente teremos mais um dia de fortes quedas no mercado brasileiro. Os índices futuros dos mercados norte-americanos já caem mais de 1%, enquanto os mercados europeus, já abertos, operam em fortes quedas de mais de 2%. Na Ásia, os mercados que já estão fechados, desta vez foram mistos. Algumas bolsas em quedas, outras segurando no terreno positivo, com a diminuição de novos casos por lá. Seguimos aqui de olho em tudo e desejamos uma excelente quinta-feira para todos. Esse foi o Boletim Mais Economia da SHS Investimentos. Tchau, tchau. Obrigado, Adriana Ricci. Realmente, o que nos compete no momento é ficarmos atentos. E eu dou bom dia a Vanessa Oliveira, aqui está Oliveira,
Oliveira ou Oliveira, muito bom dia, Vanessa, e ao Luizão, que faz até um comentário aqui, dá o bom dia, ao abre aspas aqui, e diz aí, o governo não deveria deixar ninguém entrar nem sair. Pois é exatamente para não ter algumas decisões muito radicais, é que é importante que o Ministério da Saúde faça toda essa contingência e tal, mas realmente o risco existe. Muito obrigado pela sua observação aqui, o Luizão. E um vídeo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro por meio do WhatsApp, convocando correligionários para uma manifestação, provocou fortes críticas do decano do Supremo Tribunal Federal e de políticos de diferentes partidos. Depois das críticas do ministro Augusto Heleno ao Congresso, grupos de direita que apoiam o governo vêm convocando uma manifestação contra o Supremo e o Congresso, o que tem sido visto como ameaças a dois pilares do sistema democrático. O ministro Celso de Mello afirmou em nota que se essa gravíssima conclamação, se realmente confirmada, revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional. Dias Toffoli, Rodrigo Maia, Alcolumbre, Fernando Henrique Cardoso e partidos políticos como Rede, PT, PSL, PSOL, Cidadania e MDB também criticaram Bolsonaro. Após as críticas, Bolsonaro foi às redes sociais e, sem desmentir a divulgação do vídeo, atribuiu as reações a tentativas de tumultuar a República. A gente faz alguns questionamentos aí, né? Se essa destemperança do discurso, essa tentativa dele sempre colocar incêndio, né, naquilo que ele acha que volta para ele mesmo, não seria, na verdade, um tiro no próprio pé. Primeiro a gente pensa na questão de se não seria um levantar fumaça para tentar omitir outras questões mais importantes que acabam sendo desviadas o foco da atenção. É uma coisa que a gente tem que pensar. O segundo motivo é testar as instituições para ver como é que elas lidam com a força do presidente. E em outro momento, né, um terceiro motivo, seria se isso também não estaria fortalecendo ainda mais o seu próprio poder. O que a gente sabe é que é difícil um presidente que governa para uma minoria por redes sociais. Então a gente tem que ficar muito atenta, né, Zé Guilherme, porque, de novo, vem a responsabilidade que ele tem com a sua faixa presidencial. E, obviamente, de tentar incentivar o que é democrático e não o que ele tem incentivado, que é um ato ilegítimo, né? A democracia depende dos três poderes. Qualquer pessoa que for contra está agindo contra a democracia. Exatamente. É claro isso. Ele fala em ilação, ilações. Mas isso não é ilação. Ele divulgou um vídeo conclamando a protestos contra o Congresso Nacional. Uhum. Não é ilação. Exatamente, não é. Isso é um fato concreto. Exatamente. Acho que, de novo, ele dá um tiro no próprio pé, né? Porque a imagem dele vai ficando cada vez mais corrompida diante da população, que vai deixando, que não vai vê-lo, né, como um representante realmente de uma nação democrática. Pois é, o nosso bom dia a Eugênia Minecucci, que dá o bom dia a toda a equipe aqui, e também a Jéssica Almeida. A Eugênia, eu sei que fala lá do São Dimas aqui. Jéssica, depois fala pra gente de onde você está falando aqui, seja muito bem-vinda, tá bom? E com o fim do carnaval, a reforma administrativa deve sair do papel. Prevista para ser enviada ao Congresso Nacional nesta semana, segundo o presidente Jair Bolsonaro, a reforma administrativa pretende mudar os direitos dos futuros servidores federais. A proposta ainda não foi detalhada, mas alguns pontos foram adiantados pelo governo nos últimos meses. Segundo Bolsonaro, as mudanças não afetarão os servidores atuais, apenas quem tomar posse depois da promulgação da reforma. Uma das alterações mais importantes diz respeito à estabilidade dos futuros funcionários. O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o texto deve definir um tempo variável de 5 a 8 anos para a conquista da estabilidade mediante uma avaliação de desempenho.
Em novembro, ao explicar a proposta do Pacto Federativo, Guedes tinha dito que o governo pretende diminuir o número de carreiras de mais de 300 para 20 a 30. Os salários para quem ingressar na carreira pública passarão a ser menores, segundo o governo, ao invés do sistema atual, com salários iniciais altos. A progressão passaria a ser em forma de pirâmide, na qual apenas os servidores com melhor desempenho irão atingir os níveis mais altos. A intenção do governo é que o conjunto de mudanças seja implementado em fases até 2022. E subiu para 47 o número de policiais militares presos desde o início do motim por parte das forças de segurança no Ceará. Desse total, 43 agentes foram presos por deserção, que é o abandono do serviço militar, 3 presos por participar em motim e 1 PM preso por queimar um carro particular. O motim em movimentos grevistas são proibidos para policiais conforme a Constituição Federal. A Polícia Militar do Ceará informou que os policiais militares presos estão isolados e sem contato com presos comuns. Policiais militares reivindicam aumento salarial acima do proposto pelo governador Camilo Santana. Durante o movimento, a violência aumentou no estado, chegando a 170 o número de assassinatos apenas durante o motim. Por conta da crise de segurança, a Força Nacional e o Exército passaram a atuar em Fortaleza. Na manhã de segunda-feira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve em Fortaleza e afirmou que a situação está sob controle no estado. Mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Falar que está sob controle, eu acho um exagero e a gente vê diariamente as notícias, né? Queima de veículos, encapuzados fazendo o comércio fechar, né? Espantando turistas. Isso é consequência aí do... A consequência de uma época, já vem há bastante tempo no Ceará, essa tensão muito grande, numa quase que disputa, não só num enfrentamento, uma disputa das facções criminosas ali com a polícia militar também. Já é muito tenso há muito tempo que acabou eclodindo nisso daí, num descontentamento por parte dos policiais militares com o seu salário e gerando essa crise aí e numa situação que eu acho que se já foi vista no país, nunca antes com essa gravidade, né? Com repercussões terríveis para a população. Mas está bem longe de estar sob controle. Ainda há muito mesmo, temor, né? Há muito temor. Exatamente. E eu, bom dia e agradeço demais também a participação, muito obrigado, legal mesmo, da Jaqueline Mari Magalhães. Muito obrigado a participação de todos vocês aqui no Abre Aspas deste pós-carnaval, né? E tiroteio em cervejaria deixa mortos nos Estados Unidos. As informações iniciais são que pelo menos 7 pessoas, inclusive o suposto atirador, morreram no tiroteio que aconteceu num complexo cervejeiro da cidade de Milwaukee, em Wisconsin. O incidente aconteceu na tarde de quarta-feira. Segundo uma emissora local, o suspeito era um funcionário da antiga cervejaria Miller, recentemente comprada pela canadense Molson. Ainda não há confirmação sobre as identidades das vítimas, mas a suspeita é de que também trabalhem no local. O complexo onde ocorreu o tiroteio é um dos maiores do mundo e, além da fabricação da bebida, abriga uma grande instalação para o envase da cerveja e o centro de distribuição da Miller.
Nossa. Mais um evento envolvendo cervejarias, né? Tivemos recentemente, né, em Belo Horizonte. Exatamente. E agora, claro, isso aqui é algo muito trágico, né? Não tem dúvida, muito mesmo. E isso que acontece nos Estados Unidos sempre choca muito a gente, né? Esse tipo de violência tão grave assim, tão contundente. E tão comum nos Estados Unidos. Tão comum. Nos Estados Unidos também, que já está exportando isso daí também. Muito triste isso daí. Rápido comercial e já voltamos para saber como fica o tempo, entre outras notícias. Fique com a gente. Voltamos ao vivo com abre aspas desta quinta-feira, pós-carnaval, é sempre mais difícil, né? Lembrando que o abre aspas tem essa parceria muito forte e muito produtiva com o jornal O Vale. E todo dia nós estamos ao vivo com um jornal para você e esperamos sempre, claro, com você. Tá bom? Eu agradeço também a participação aqui do Lucas Rodrigues. Muito obrigado pelo privilégio da sua audiência. Mas esta quinta-feira está mais para quarta de cinza, com este tempo totalmente londrino aqui dos altos da Cassiano Ricardo. Cinza. Totalmente cinza aqui, mas vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A combinação de ventos de quadrante sul em superfície com o canal de umidade em altitude vai deixar aí o tempo bem instável aqui na nossa região. A quinta-feira será de céu predominantemente nublado e pode chover com intensidade fraca a moderada a qualquer momento. Nós precisamos ficar atentos aí quanto à possibilidade de deslizamentos de encostas, já que o solo está úmido por conta dos acumulados dos últimos dias e hoje aí podemos ter novamente chuva de acumulados significativos. Os ventos soprarão com intensidade moderada ao longo de todo o dia e as temperaturas ficarão amenas. Máxima de 24 graus no Vale do Paraíba, 23 em São Paulo e no litoral, e na Serra da Mantiqueira, 19 graus. Essas condições do tempo devem permanecer aí pelo menos até a próxima segunda-feira. Então, final de semana aí a tendência é de que seja assim chuvoso e com temperaturas amenas na casa dos 24, 25 graus. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Realmente o tempinho tá dando uma canseira na gente, né? Porque tem chovido, hein? Oh. Nossa. E olha só, a chuva causou danos em casas de Jacareí. A Defesa Civil interditou 73 imóveis por conta dos danos causados pelas chuvas desta terça-feira. O temporal causou transtornos na cidade, como o desmoronamento da guarita de um prédio e a interdição da Dutra após quedas de barreira. A chuva começou no fim da noite e em poucas horas o acumulado chegou a 105 milímetros, segundo a Defesa Civil. Ao todo, foram registrados 16 pontos de alagamento e o bairro mais atingido foi o Rio Comprido. Por causa da chuva, a Via Dutra foi interditada por cerca de 3 horas e meia no início da noite de terça-feira, no trecho de Jacareí, por quedas de barreiras. A obstrução aconteceu nos quilômetros 167 e 165, na pista sentido São Paulo. A concessionária informou que, até às 9 horas, o trecho seguia interditado, mas trabalhava para a limpeza da área. Nas duas ocorrências, não houve feridos ou acidentes de trânsito. A ventania ainda derrubou árvores e interditou trechos das estradas do Tanquinho, no bairro Pedra Mar, e Júlio de Carvalho, no Rio Comprido. Esse tempinho úmido faz a gente pensar numa outra coisa sobre o coronavírus, né? Que esse coronavírus ele vai ter que começar a manifestar o seu comportamento em climas mais úmidos, que é o nosso, Exatamente. que é tropical. Então a gente vai entender ainda como é que vai ser a manifestação dele. O que é bem-vindo essa umidade, porque hoje ele está agindo e se alastrando em locais mais secos.
Então a chuva nesse momento ela também é bem-vinda. Poxa, nem Não é? fale. Nem fale. Vou pegar uma carona com você, um lembrete que a gente reitera várias vezes aqui. Não vamos nos esquecer da dengue. Exato. O Vale do Paraíba tem um compromisso muito, muito sério com isso. Então, com toda essa umidade e principalmente o que está alagado, vasinhos e tal, muito cuidado, gente, muito cuidado, porque é seríssimo isso daí também. E encarada pelo prefeito Isaías Santana como grande desafio para conter inundações, a drenagem do córrego do Tanquinho tem previsão de conclusão só em junho, lá em Jacareí. A obra é importante para evitar que situações como a ocorrida nesta terça-feira se repitam. O córrego, que durante as chuvas tem volume refletido em grande parte de bairros da Zona Oeste, invadiu residências e deixou danos materiais na região. De acordo com o governo, foi emitido no dia 10 de fevereiro a ordem de serviço para o projeto, que deve ser concluído até 5 de junho. Depois, ainda deve ser aberto o processo licitatório seguido do início das obras. O custo estimado do serviço é de R$ 1.500.000, com 200 mil oriundos de recursos próprios e o restante do empréstimo firmado com o CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Quando concluída, a expectativa é de que o impacto direto seja na redução de enchentes na Vila Ita, onde ao menos 5 vias foram alagadas nesta terça-feira, e também na Avenida Diogo Fontes. E o Vale do Paraíba começa 2020 com queda de 6% no total de vítimas de assassinato, segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública. A região registra 31 pessoas mortas no primeiro mês do ano, sendo 30 em homicídios e uma em latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A queda tirou da região o título de mais violenta do interior do estado, ao menos no mês de janeiro. Campinas tomou o primeiro lugar do Vale, com 36 pessoas assassinadas. No entanto, a boa notícia no Vale para por aí. A RM Vale se mantém no topo entre as regiões do estado com a maior taxa de vítimas de homicídios por 100 mil habitantes, 12,09, recorde absoluto em São Paulo. A taxa contabiliza as mortes entre fevereiro de 2019 e janeiro deste ano. A taxa da região é 86% superior à média do estado, cuja taxa é de 6,49 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. São José dos Campos tem alta no número de mortes em 2020 comparado a 2019. Foi a cidade da região com a maior alta no número de vítimas por homicídio em janeiro, passando de 1 morte em 2019 para 5 neste ano. Ubatuba vem em seguida com 4 mortes, depois Cachoeira Paulista e Jacareí com 3 em cada. Policiais militares do 23º Batalhão de Polícia prenderam 11 pessoas durante a Operação Carnaval, na área de 17 municípios de sua responsabilidade. A operação teve início no fim de semana, de 15 a 16 de fevereiro, com diversos eventos pré-carnaval e sua atuação principal na sexta-feira de 21 de fevereiro. E terminou ontem, com os seguintes resultados: 11 pessoas presas, apreensão de 4,7 quilos de drogas, 4 armas de fogo e 22 munições apreendidas, 10 acidentes, sendo 4 sem vítima e 6 com vítimas, 74 autos de infração de trânsito lavrados, 4 CNHs apreendidas, 1.712 pessoas e 1.318 condutores abordados. As polícias civil e militar do estado de São Paulo prenderam 1.324 pessoas desde a madrugada da última sexta-feira até ontem na Operação Carnaval Mais Seguro. Segundo o balanço divulgado hoje pelo governo,
148.500 pessoas foram abordadas nesse período. E a Justiça de Taubaté aceitou uma denúncia do Ministério Público e tornou réus por improbidade administrativa o vereador Digão, do PSDB, e o ex-vereador Paulo Miranda. A dupla, que presidiu a Câmara respectivamente em 2015 e 2016, é acusada de desrespeitar uma decisão judicial. Como morreu em abril de 2018, o ex-parlamentar Carlos Peixoto, presidente em 2014, foi excluído do processo. Datada de maio de 2014, a decisão judicial, que teria sido desrespeitada, determinou a regularização de diversas nomeações na Câmara. Na época, quase 60 assessores foram exonerados. No entanto, 4 servidores foram mantidos irregularmente até abril de 2016. Nesse intervalo, esses funcionários receberam R$425 mil. Digão e Miranda, que negam ter cometido irregularidades, terão 15 dias para apresentar defesa. Se condenados, poderão ser afastados de eventuais cargos públicos, ter os direitos políticos suspensos por até 8 anos, terem que pagar multa e ainda ressarcir o dano. Pois é. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Mas antes aqui, eu dou o bom dia aqui, o bom dia a Eutália Ferreira Teixeira. Muito bom dia a todos da equipe, a você também. E o Luizão, aqui, que diz que a epidemia de dengue lá em Cruzeiro, que o prefeito está perdido. Puxa vida, estamos perdidos com esse prefeito. Fica aqui o seu registro aí. Mas o cuidado é sempre muito importante. Muito obrigado. O senhor está perdido mesmo ou não? O senhor está perdido mesmo? Vamos ver aqui. Vamos cobrar também, mas não esquecendo que é imprescindível que toda a população faça a sua parte também. A prefeitura tem obrigação sim, mas principalmente a população que tem a capacidade de fazer a verificação, de monitorar isso daí constantemente, né? Exato. Toda epidemia ela é muito mais controlada com a prevenção. Sempre a prevenção é o melhor caminho. Não tenho a menor dúvida. Fique esperto na sua casa e talvez naquela casa que está fechada do lado da sua, fique monitorando qualquer coisa, chame a prefeitura, existe meios de se controlar isso daí. Vamos lá, vamos enfrentar essa briga. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. De volta ao vivo com Abre Aspas desta quinta-feira, eu começo com uma retificação. Eulália, me perdoe. Eu fui ler aqui numas letrinhas muito miúdas para o meu padrão de capacidade de leitura, errei o seu nome. Então aqui, nosso bom dia a Eulália Ferreira Teixeira. E o resultado da seleção do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e do Programa de Financiamento Estudantil, PFIES, para o primeiro semestre de 2020, já está disponível. A lista de pré-selecionados da chamada única pode ser consultada no site do programa ou nas instituições de ensino participantes. Na modalidade FIES, o estudante deve complementar a inscrição pelo site do programa no período de 27 de fevereiro a 2 de março. Já os pré-selecionados na modalidade PFIES deverão comparecer à instituição de ensino para a validação das informações de sua inscrição e contratação do financiamento. Os estudantes não pré-selecionados na modalidade FIES foram automaticamente incluídos na lista de espera e devem acompanhar sua eventual pré-seleção entre 28 de fevereiro e 31 de março na página do FIES. Na modalidade PFIES não existe etapa de lista de espera. E vamos aqui falar um pouco de carnaval, né? Eu sei que todo mundo aqui, vamos ver se as escolas campeãs aqui são da torcida de vocês. A Viradouro é a grande campeã do Carnaval 2020
do Rio de Janeiro após 23 anos de jejum. União da Ilha e Estácio de Sá foram rebaixadas. O enredo Viradouro de Alma Lavada falou sobre o grupo das ganhadeiras de Itapuã, quinta geração de mulheres que lavavam roupas na Lagoa do Abaeté e faziam outros serviços em Salvador em busca da compra de sua alforria. Contentes com a vitória aí da... Eu vi pouco, mas o que eu vi acho que mereceu. Mereceu? Para falar a verdade, não acompanhei nada, mas eu só ouvi ótimos comentários ao desfile aí da Poderosa. Tá contente? Torceu muito? Eu também não assisti os desfiles, não é uma coisa que eu gosto tanto, mas obviamente depois que eu vi o resultado, eu fui conferir e gostei muito. Né? Aquela coisa do aquário, tinha um aquário, né, que entrou e tinha providencial, vou fazer uma gracinha bem simples, providencial com o tempo que está acontecendo, exato. Tinha um aquário na avenida. Isso, e tinha uma atleta olímpica, né, de nado sincronizado, que ficava submersa nele, chegava até 1 minuto fazendo coreografias e realmente estava muito bonito. E a representatividade da mulher baiana foi muito bem lembrada. Isso é uma coisa que a gente fica feliz, não tem né, a menor dúvida, de levar esse tipo de tema para as passarelas aí. Né? Não tem dúvida. E continuando em São Paulo, deu Águia de Ouro, grande campeã do Carnaval 2020, que trouxe o enredo sobre o poder do saber para o desfile e consagrou-se vencedora da festa paulista pela primeira vez. Então, parabéns à Águia de Ouro, aí, campeã do Carnaval. E agora o Vale do Paraíba, que também tem Carnaval, fora São José, né? Em Taubaté, a escola Império Central da Mocidade Alegre foi eleita a campeã, desfilando aí com 480 componentes em 9 alas, 3 carros alegóricos, 1 elemento alegórico. A escola Unidos do Álcool foi a bicampeã no Carnaval de Jacareí. Olha, eu gostei do nome aqui, Unidos do Álcool. Puxa vida. Você é dessa escola? Eu não sou dessa escola. Eu não sou dessa escola, mas não tem nenhum tipo de preconceito com a escola. Mas achei inusitado o nome da escola e parabéns, olha, bicampeonato. Vamos ao tri? Vamos ao tri. E a Escola de Samba Acadêmicos Leões do Ita foi a campeã do Carnaval de Vela 2020 lá em Ilhabela. Com 357 pontos, a Mocidade Alegre do Pedregulho foi a bicampeã do Carnaval de Guaratinguetá. Parabéns a todas as escolas aí do Vale do Paraíba que fazem o show e a festa que todo mundo espera aí por um ano inteiro. E olha o outro lado da festa agora. A Prefeitura de São Paulo coletou 560 toneladas de resíduos durante o período de pré-carnaval e carnaval. O volume inclui resíduos coletados nos desfiles de rua e no sambódromo do Anhembi. O município mobilizou 3.363 funcionários entre varredores, motoristas, cooperados, coletores e fiscais. Segundo a Prefeitura, os resíduos secos coletados no período foram enviados para as 2 centrais mecanizadas de triagem da capital, claro, com o objetivo de reciclar o máximo possível do material. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, autuou ainda 169 pessoas flagradas urinando em vias públicas desde o pré-carnaval. Durante as intervenções, também foram realizadas 5.096 apreensões relacionadas ao comércio irregular. É muito legal ver o papel dessas pessoas, né? No domingo eu tive a oportunidade de participar do Carnaval no Vicentina Aranha, no Bloco Galinha da Angola, e tão logo terminou, já estava todo mundo fazendo a limpeza. É impressionante como a mobilização ela é muito rápida e a gente tem que dar todos os parabéns a essa equipe, né, que consegue deixar a cidade limpa tão rápido, embora nem sempre a gente tenha a cooperação da população. Não tem nada, parabéns, ótima lembrança. Bela lembrança mesmo, brincar... Porque quando não faz, enche de água. Exato. Né? Exatamente. Né? Os bueiros ficam entupidos. Não tem dúvida. Então vai aqui o nosso grande agradecimento a todos, a todo esse pessoal, esse grande bloco, para usar um termo carnavalesco, que acaba dando esse presente para a gente com o trabalho duro que vocês fazem. Puta, os nossos agentes da limpeza, né? Um bloco lindo. Um bloco lindo. Estão de parabéns mesmo. E vamos de esporte, porque tem carnaval, mas o esporte não para. E olha só,
E o futebol brasileiro está ficando chato. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo superou o Independente Del Valle do Equador por 2-0 e conquistou a Recopa Sul-Americana. Além do título, a noite foi especial para o torcedor rubro-negro, que soltou o grito de campeão internacional pela primeira vez no Maracanã. Em todos os outros, incluindo as 2 Copas Libertadores, o time da Gávea levantou o troféu fora de casa. Este foi o 4º título de Jorge Jesus, no comando do rubro-negro carioca. De junho até agora, o português já conquistou 4 títulos: Brasileirão, Libertadores, Supercopa e Recopa, além da Taça Guanabara, conquistada no último domingo. Aqui na região tem outro time querendo manter o embalo. O São José Basquete enfrenta hoje o Minas Tênis Clube a partir das 20 horas lá na Arena Vivo, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada da primeira fase do NBB. Restando ainda 8 jogos para o fim da fase classificatória, o time comandado pelo técnico Paulo César Jaú, que está em 14º, ainda fora da zona de classificação para os playoffs. Os joseenses, que buscam a 3ª vitória seguida, estão com 22,7% de aproveitamento. São 5 vitórias e 17 derrotas no total. Não sei se vai dar, mas vale o esforço. Exato. Vai ser difícil aí. Pois é, como dizem no Brasil, será, meus caros amigos, que agora o Brasil começa a andar? Pelo que vocês disseram, a partir de segunda que a gente vai ver, não é? Exatamente. Que bom, porque acabou o carnaval, essa quinta-feira, que eu não sei, é quarta-feira de cinzas. Quinta-feira tem algum nome especial? Não é quinta-feira depois da quarta-feira de cinzas? Quinta início de quaresma, né? Começa a quaresma. Começa a quaresma. Nós esperamos aí profundamente que o Brasil efetivamente caminhe muito bem nesse 2020. E se cumprir a máxima de que só começa depois do carnaval, já estamos na torcida e, claro, trazendo todos os dias para você ao vivo, nessa parceria que nós temos aqui com o Jornal O Vale, as notícias do Brasil, do mundo e particularmente da nossa região aqui. Estamos encerrando o jornal. Eu agradeço aqui a participação do jornalista Zé Guilherme e de Raquel Loyola, nossa comentarista convidada. Muito obrigado. Obrigada. Um prazer estar com você sempre. E hoje aqui, pela primeira vez, ao lado do Zé Guilherme. Uma honra. E a você que nos acompanhou em mais essa edição e participou também, muito obrigado. E amanhã estamos de volta com mais um Abre Aspas ao vivo. Até lá.